Deus, nosso Pai, fonte soberana da vida, foco do amor eterno, força soberana do universo, aqui estamos, Senhor, espíritos endividados com nossa própria consciência, a suplicar a Tua presença no meio de nós. Acende, Senhor, o fogo divino em nossas almas. Derrama, Senhor, as labaredas do Espírito Santo. Que as forças gloriosas do infinito, Senhor, nesse instante, nos liguem, Senhor, com todas as fraternidades que lutam pela regeneração deste planeta. Um só coração, um só pensamento sobe até Ti, Senhor. Nós Te adoramos de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa vontade. Permita, Senhor, que nesse instante os benfeitores espirituais desta casa possam estar conosco, Senhor, irradiando em todas as direções a paz, a luz, a esperança e a fraternidade. Permita, Senhor, que os Espíritos Consoladores possam levar a todos aqueles que sofrem, Senhor, o auxílio, o amparo, que nós possamos irradiar de nossos corações, Senhor, esse amor puro, que nós possamos, Senhor, ser cartas vivas do Evangelho do Cristo, cartas vivas da regeneração planetária. Fica conosco, ó Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, dominadas de incoercível emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque, efetivamente, nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à Assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação: meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de ouvido nos sonhos do mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. É imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Fez ligeira pausa e, talvez respondendo à arguição mental de muitos, prosseguiu: não julgueis seja ou excepcional emissária do reino da luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem ainda marcados pelo pretérito obscuro e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas, que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Tá bom. Tá bom. Não me confirás, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para outro. Somos cada qual de nós um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios da vida, de vida superior ou inferior, que emite. Ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as próprias asas.
Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. Tá bom, certo. De que vos valeria o retorno à oficina da carne, sem conhecimento das obrigações que nos competem, ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado, sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam méritos para obtê-la, no instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível, conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos disputados. No entanto, ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram pelos merecer, com flagrante abuso das leis que nos regem nas ações. Muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram agravando os próprios débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito da região da neblina para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo que é patrimônio do Senhor. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a locução edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos que despediam raios de intensa luz e exclamou maternal: rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenastes suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares, sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino, até ao sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? Com quem contais para vencer nas experiências por vindouras? Acreditais, porventura, que o lavrador recolherá sem plantar? Armazenaste bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã, no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Permaneceis convencidos de que ninguém se esquecerá ao sol divino, ninguém se aquecerá ao sol divino, sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais, acaso, que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Tá bom, senhor. Mano, até a anestesia da alma. E a gente para. Não vos julgais. Somente as criaturas primitivas nos ciclos selvagens da natureza conhecem por agora a sina inconsciência do viver, e se abeiram ainda dos reinos inferiores.
recebe a reencarnação quase ao jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para engrenarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando, odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os, a vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Tá bom. Outro dia eu estava conversando e falava, a gente fala muita coisa, né? Que uma das minhas prioridades na vida é, quando desencarnar, encontrar o ser de luz e poder encará-lo. Muitas vezes, quando a gente vê o ser de luz, a gente sai correndo de vergonha. A luz nos chama e a gente foge. E aqui ela pareceu demonstrar esse papel, né? Só que para pessoas que estão de alguma forma ambicionando reencarnar. Ela, que é um ser de luz, fala palavras duras. As palavras que elas estão falando são muito duras. Só que tem a autoridade de um ser de luz, né? A maioria dos seres humanos, ora reencarnados, estão muito longe de tudo isso que ela está dizendo aqui. A maioria vive, ela diz, não vos iludais. A maioria dos seres humanos, ora reencarnados na Terra, estão num mundo de ilusão, que os orientais chamam de Maya. Maya ou Maya. Ilusão. Aí ela diz, aprendestes a servir como Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas. Só que sacrifício pessoal é meio difícil, né? Porque sabe qual é o problema do sacrifício pessoal? Sabe qual é o problema? É que sacrifício pessoal dói, e dói muito. Abrir mão, renunciar, quando ninguém renuncia, é muito difícil. Então a gente faz o quê? A gente cria a desculpa. E de desculpa em desculpa, a gente vai vivendo. Então a gente não renunciou. Quer dizer, nunca esquecer uma coisa, agora estar magoado com aquilo é outra. Se a causa é outra pessoa, nós temos que orar pela pessoa. Até quando? Até 70 vezes 7. Todo dia. Se a pessoa vier na nossa mente e o sentimento for de ódio, mágoa, revolta, devemos orar. E a gente precisa orar e vigiar, porque às vezes esses sentimentos, eles irrompem na nossa alma com tanta naturalidade, e isso irrompe, e se você não trabalha, aquilo te devora. Por quê? Porque se está dentro, é uma coisa que você já traz. E só estava esperando a situação, né? Aquela coisa dos leões, né? Qual é o leão do pedaço? A gente não vigiar, o que acontece, né? A gente simplesmente vai criando uma pinimba, uma antipatia e o sentimento, aquela ferida na alma que não fecha. Então, para nós reencarnarmos, nós nos comprometemos com todas essas coisas. E quando a gente chega aqui, aqueles que eram, como André Luiz diz no livro No Mundo Maior, Eusébio fala no Mundo Maior, campeões das promessas, eu não me esqueço porque eu me visto a carapuça, campeões de promessas, mas chegamos aqui e damos muito pouquinho. Aí eu trouxe um livro que eu ia tentar ler aqui, mas não deu tempo. São mensagens psicofônicas do Bezerra de Menezes pelo Divaldo. Quem já assistiu sabe como é lindo. E aí tem mensagens que diz isso, ó. Vocês me permitem, só para mim
Meus filhos, rogastes a oportunidade do serviço e o Mestre Divino vos concedeu o trabalho. Anelaste pela realização na corrente do tempo e o trabalhador infatigável vos ensejou o campo enobrecido. Sempre assim, é coisa arrepiante. Renascendo dos compromissos infelizes de ontem, que entorpecem a consciência dos séculos e sombrearam a cultura e a civilização com as trevas da noite medieval, surge a madrugada da nova era, preparando o advento do mundo melhor. Perseverai, pontificai no estudo e na disseminação da luz. Outras mensagens ele fala sobre a crucificação, que é a mesma coisa que a nossa irmã está falando. Agora eu vou deixar vocês falarem um pouco. Uma coisa que me chamou bem a atenção, quando ele fala que todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. Então, conscientes ou não, nós somos um magneto, né? Que estamos atraindo e irradiando forças que vão condicionar os nossos estados. Muitas vezes a gente está com algum probleminha físico, orgânico até, e não sabe que aquele estado tem relação até mesmo com o que você está cultivando ali, ó, né? Aí você vai para médico, não vê nada, não tem diagnóstico, passa por um processo de limpeza, né? Um passe ou que seja, aí a pessoa tem uma melhora. Então nós devemos ser muito responsáveis, né? O conhecimento abre-nos a visão de tal forma que nós somos convidados a desenvolver cada vez mais o princípio da vigilância, né? E esse é o nosso maior desafio, até mesmo para o nosso trabalho em torno da mediunidade, buscar convergir a energia, né? Para um determinado ponto que nós possamos irradiar um canal positivo ou apresentar um aspecto positivo para o trabalho. E essas energias estão ao nosso redor e nós geramos e irradiamos isso a todo momento. Elas nos definem, né? Eu li um livro uma vez em que a pessoa fazia desdobramento e fazia trabalho no plano espiritual. E numa atividade de socorro havia uma entidade que ela era extraterrestre, ela era de outro sistema e era um ser de muita evolução que irradiava uma luz a cor do rubi e penetrava na mente das pessoas. E o extraterrestre olhava assim para a pessoa, por encarnado, que eles estavam socorrendo, e aí a pessoa dizia que ele não compreendia como um ser com tanto potencial, que tem um reino de Deus dentro dele, ficava preso a coisas tão pequenas. Ele que tinha vindo de tão longe, não pertencia a um mundo em que essas questões humanas já haviam cessado há tanto tempo. Ele tinha dificuldade de compreender como tanto potencial ficava preso em tanta limitação, autolimitação. Porque a limitação da evolução, ela não é imposta por um Deus que diz, você não vai evoluir. Essa limitação é a gente que encontra. Então eu me lembrei disso, dessa noção que às vezes um espírito desse, nossa irmã, o que para ela é uma coisa tão natural, para nós ainda é muito difícil, né? E Kardec já diz mais ou menos a chave disso, né? Egoísmo e orgulho. Nós somos muito centrados em nós mesmos, e esse centramento em nós mesmos nos torna egoístas e orgulhosos. Então, isso que o Sérgio falou, boa parte dos nossos problemas nós mesmos exteriorizamos.
nós somos deuses e criamos trevas em vez de luz. E essa noção da responsabilidade que ela diz aqui, a noção da responsabilidade tem ligação com aquilo que a gente fala do bolsão kármico. Quando você começa a perceber que existem pessoas que sofrem e que você de alguma forma participou dessa causa, e você tem essa noção de responsabilidade, você já começa a trabalhar com carinho, com amor, não porque você quer ser santo, mas porque você quer começar a limpar a parte que lhe cabe dessa neblina. E isso é difícil, né? Essa responsabilidade de você perceber que essas pessoas muitas vezes estão presas em locais tristes e que foram teu amigo, teu pai, teu avô, teu irmão, tua mulher, teu filho, pessoas que estão ligadas. A gente tem aquela noção, não, eu vou aturar ele. Os orientais falam das egrégoras, né? Das egrégoras. Nós todos pertencemos a uma egrégora que devemos compreender e conhecer. Isso nos remete àquele compromisso do Evangelho que diz que devemos nos suportar um pouco mais, né? Por conta mesmo desses compromissos que nós trazemos. Eu acho que a doutrina espírita ela dá muita luz nesse sentido, né? Porque, sobretudo na família, né? A família é um desafio tremendo, né? Como nenhum outro canto. Ali Deus colocou as pessoas para realmente, conforme diz Emmanuel, né? São as afeições, desafetos, né? Que ele fala. Eu só corrigiria você numa coisa. Você falou suportar. Suportar ainda é pouco. Suportar, eu suporto aquelas crianças que eu vou dar aula lá amanhã. Não, essas pessoas estão no Evangelho. Não, eu sei, mas a gente precisa assistir, que é um desafio. Isso é mais difícil. Para mim é mais difícil, acho que para cada um de nós. Assistir aquele que está conosco, em família, é difícil, né? Você tem que ter uma compaixão, que é o que o budismo tibetano fala tanto, né? A compaixão, a empatia, é o sacrifício. Mas está aberto aí, Paulo, não quer falar nada não? Realmente, esse trabalho realmente é uma coisa que a gente sabe que vai depender muita coragem da gente também, né? Muita coragem, discernimento. A gente sabe que o processo dos bolsões kármicos são um peso na nossa economia espiritual. E muitas das vezes a gente não se dá nem conta disso, a gente só passa a se dar conta disso depois que a gente penetra no plano espiritual de uma forma através do estudo e do trabalho prático. Vamos pensar também dessa maneira, né? A gente passa a compreender isso e até se aceitar mais. Porque o importante da gente é a gente se aceitar, estar conscientizado do mal que fez, mas que essa consciência não tolde a gente, impossibilitando que a gente faça determinadas coisas. Porque todo mundo fez. O Criador sabe que a gente vai fazer isso. Deus sabe, né? A nossa eternidade, onde é que eu vou errar amanhã. Então isso daí não deve, a gente precisa ter um entendimento que isso não deve servir de obstáculo. Eu não posso. Isso é difícil. Não. Depois que a gente compreende, você passa a ver que a coisa não é tão difícil assim. Não vou dizer que seja fácil, né? Mário, o nosso próximo, vem encontrar um adversário encarnado junto com você, não é realmente muito fácil. Mas tem coisas que a gente já poderia estar fazendo. E garanto a você uma coisa. Depois que a gente trabalha, principalmente o médico, para desfazer um pouco esse processo que você já falava aqui do bolsão kármico, olha, dá um alívio na nossa mente e você sente isso também de uma forma energética. Você fica mais calmo, você fica mais brando, você fica mais tolerante.
Por quê? Porque toda essa energia dos bolsões kármicos, ela atuam sobre você, sobre a gente, no dia a dia. Não é isso? E quando eles não são desfeitos, é uma energia que está vibrando contra a gente. Então, se a gente começa a ficar nervoso, um pouquinho nervoso, como a gente tem um componente altíssimo de alguém nervoso por nossa consequência, há o acoplamento. Aí a gente mais nervoso fica. Chateado, enjoado, intrigante, sabe? Isso modifica o psiquismo da gente no dia a dia. Porque ele vai dizer, a gente tem que suportar o familiar, a gente tem que suportar isso, a gente lê, né, os conselhos de André, se esforça para adquirir as virtudes, mas os compromissos, energeticamente falando, eles estão lá atrás. E eles precisam ser desfeitos. A maioria de nós médios, todos nós temos. Nós podemos trabalhar muito com os irmãos que estão aí, que pedem ajuda, que pedem isso, que pedem aquilo. É válido, mas a gente também está cheio de problemas. Aparentemente está vivendo bem, por quê? Porque nós estamos no trabalho. Né? Nós buscamos a casa, buscamos a doutrina e estamos tentando, através da doutrina, se melhorar. Mas o nosso passado também não é muito, como é que a gente diz, né? Muito gatinho, né? É isso? A gente sabe que não. É por isso que a equipe, até a federação, olha, uma vez por mês, vamos fazer um trabalho para os trabalhadores da casa. Aquela pessoa que tem compromisso mediúnico. Eu digo a você porque a gente faz muito lá isso, na primeira quarta-feira do mês, também é trabalho para os componentes da casa. Porque sabe que os trabalhadores são os mais devedores. Não é só os mais devedores, só isso, cara. Eles são os mais exatos, entendeu? Então veja bem, quando eles querem tirar uma pessoa de uma reunião mediúnica, o que os nossos irmãos das organizações fazem? Vai buscar lá atrás, faz uma cata aí, se une com outro fulano. Qual é o processo fulano? Vamos pegar a história dele, ele tem um inimigo lá, tem um inimigo aqui, tem outro inimigo lá, vamos trazer todo mundo. E joga em cima. E joga em cima de você. Aí todo mundo se reúne, todo mundo faz 24 horas por dia do teu lado. Aí você fica nervoso, você fica impaciente, você fica com isso, fica aquilo. Uns que são especialistas em colocar doença, colocam doença em você. Outros que são especialistas em trabalhar com a impaciência, joga energia para você de impaciência e montam um clone de você, ele fica lá observando. O que é um clone? Um clone, ele fica lá na organização e volta. E fica lá teu protótipo, né, energético lá. Aí você se aborrece em casa. Se aborrece em casa, ele visa quando você se aborrece, aí manipula a energia, mete no clone e você mais nervoso fica. Eles ficam 24 horas ali só esperando. Porque toda a vibração do teu corpo astral tem um duplo lá, certinho. Se você tem um problema qualquer no coração do duplo etérico ele começa a dar coisa. Aí eles atacam coisa, o teu coração lá. Aí você vai ao médico, não sente nada. Faz exame, não sente nada. Eles vão fazendo assim, por isso a reunião. Isso nós estamos dando uma ideia muito pálida até, tá? Muito pálida. A coisa vai, sei lá, quase aí, não dá nem para imaginar. Aí o grupo mediúnico sofre, cede, sofre isso, sofre aquilo, se desfaz, no dia da reunião a pessoa não quer vir e bota. É uma devassa. A pessoa precisa, a única noção que pode nos dar essa coragem de vencer isso é essa noção da responsabilidade, que é, eu começo a resolver isso, não é fugindo do trabalho, mas é justamente perseverando, né? A perseverança vai fazendo que pouco a pouco, ao longo dos anos, essas pessoas vão caindo na reunião. E não é só vir na reunião, porque vir na reunião desencarnado, mas vem mais amolecido, né? Essa perseverança, ela nasce vamos dizer assim, é uma das causas que eu acredito que nasce da união do grupo, do apoio, da vivência, todo mundo junto, do carinho que o grupo vai tendo por uma pessoa pela outra, a satisfação de vir aqui, isso?
vai dando essa São empatia importantes, e as pessoas vão se encontrando. Você lembra aquela reunião que nós viemos aqui naquele dia, agora, que estava o rapaz lá fora, que ele veio incorporou aqui, conhecia praticamente todo mundo, mas você não conhecia. Você era? Foi você? Foi. Mas não conhecia falou você. Que não conhecia era a Rosana. A Rosana, eu acho que o único que não conhecia era a Rosana. Quer dizer, o que foi que a equipe espiritual naquele dia preparou? Preparou o uns 2 meses atrás. 2 meses atrás. Foi a primeira vez que ele eu cheguei logo. Quer dizer, então naquele dia fizeram aquele trabalho e todos nós temos esse. Até que a Rosana disse, não, ele me conhecia sim. Eu não sei não. Ela não quis ficar informada. Não deu pra gente saber quem era. Não, mas esse detalhe, detalhe. Espírito encarnado. Que veio com roupão de magos. Eu não vi, mas era alguém que alguém viveu. Porque uma coisa a gente precisa aceitar, certo? Toda pessoa que tem um volume mediúnico apreciável, vamos dizer assim, no sentido de volume, não no sentido de ser um grande médium, não é isso, né? Nós já tivemos passagem pelo processo espiritualista e normalmente esse processo não foi um processo muito feliz. Seria a gente usar a nossa inteligência, né? Porque às vezes a gente esquece disso. Porque quando a gente usa a nossa inteligência, a gente planeja, a gente procura estratégias, né? E aí a gente esquece que nos foi dado a inteligência e só usamos a nossa ignorância. Isso mesmo. Né? E aí quando perdemos a paciência, quando tentamos estratégias para justificar erros, isso, eu acho que seria o primordial usar a inteligência. Para saber, nós temos ideia, temos desdobramento, isso não começou agora. E na época que a gente começou a aprender isso, foi a que a gente usava esse processo para outros fins. Aí nós temos amigos que viveram épocas maravilhosas com a gente, porque às vezes, por exemplo, esse nosso irmão que chegou aí, né, naquele dia, todo mundo naquela época viveu feliz, porque os nossos irmãos também, que estão ali, vamos dizer assim, nas chamadas organizações, eles também têm o carinho do outro, a perseverança, certo? Porque está todo mundo vindo naquele coisa. Aí quando um daqueles sai, ele sai, vem para a casa espírita com um compromisso maior de socorrer os que estão lá. Porque são nossos amigos, eles não são obsessores, a gente que identifica eles como obsessores, mas no fundo, se a gente for fazer a nossa história, muitas vezes nós rimos, nós nos abraçamos, nós vivemos momentos felizes, dentro daquela contextura, tá? Que a gente vivia antigamente. Então eles nos encontram, ficam assim, você aqui, né? Vamos ficar assim, pasmo. Então é essa coisa, né? A gente precisa ter também um pouco mais de coragem na penetração no campo mediúnico. Precisamos ter mais um pouco de coragem. E a espiritualidade quer isso. Ela precisa dessa abertura mental e emocional da gente. Que aí eles se sentem felizes, aí eles começam a passar para você determinado tipo de trabalho. Isso vai se dando aos poucos. Casas que fazem um tipo de trabalho. Serve aí, passa já para cá. Pessoas capacitadas. Melhor. Por exemplo, a gente, agora não que há 20 anos que eu estou lá, a cidade está melhor. Mas quando eu fui para lá, não tinha nada. Não tinha nada, André. Então você não tinha com quem conversar. Hoje então, mas já tem internet, né? Você pesquisa. Mas se você fosse conversar alguma coisa com qualquer pessoa, não recebia de nada. Não tinha intercâmbio, entendeu? E hoje, graças a Deus, não. Tem muita coisa. Né? Por exemplo, você, naquele estudo que nós fomos fazer lá, você falou assim, uma hora lá, nós vamos pegar o grupo e tal, levar para um tratamento de cura aqui, outro tratamento de cura ali, outro tratamento de cura lá. Aí eu fico olhando. Essa cura chamada tradicional, vamos chamar de tradicional, ela está tomando uma outra característica.
devido às possibilidades mediúnicas que estão aparecendo. Não é mais aquele negócio, olha, a casa fulana de tal tem um tratamento de cura. Porque tinha um médio específico que trazia aquela característica ectoplasmática para fazer cura realmente. Hoje em dia eles estão usando assim, atendimento médico espiritual ou tratamento médico espiritual. Você não promete cura a ninguém. Não, mas tem uma pessoa na família dela, por exemplo, que está doente, constatado, às vezes até uma doença, tá? Ou não. Está vendo o grupo que está aqui? Ela tem evidência de desdobramento, ela também, Mônica também, essa senhora aqui também, a Daíra tem a parte mediúnica que ela também está desenvolvendo. Um exemplo, falo com a equipe espiritual, bota a pessoa lá e todo mundo se... Aí se concentra, olha, nossa finalidade aqui, nossos irmãos espirituais, é fazer um tratamento médico espiritual nela. O que é que nós podemos fazer? Isso você não... Bota uma pessoa, duas no máximo. Aí todo mundo se concentra, daqui a pouco ela diz assim, olha, eu estou vendo no corpo astral dele uma ferida. Aí você vê, que ferida é essa? É uma ferida que ele tem no corpo astral aberto, de uma determinada vida que ele viveu. Ele, vamos dizer assim, que ele tenha recebido uma facada. Ele reencarnou, mas não conseguiu no psiquismo dele fechar aquela brecha no corpo astral. Como você leu aí, você viu? Ele fala as marcas do corpo astral. E ele traz, aí aquilo começa a vibrar. Vamos supor que essa marca seja no intestino delgado. Aí quando o médium olha, ele vê o intestino delgado da pessoa aberto. Pode ela ver, pode ela lá, pode a senhora, qualquer um. Aí o que se faz? Se faz o tratamento a nível de corpo astral energético.